Caro aluno matriculado no nosso curso de eletricista residencial e predial, vamos dar início ao nosso módulo número 1, tá certo? Bom, o primeiro módulo que nós vamos abordar aqui do nosso curso é chamado de grandezas elétricas, tá? Então, o módulo 1, grandezas elétricas, tá? Grandezas elétricas. Título do nosso primeiro módulo, tá? O que é uma grandeza elétrica? É todo fenômeno proveniente de eletricidade e que pode ser medido, tá? Então, qualquer fenômeno que seja proveniente de eletricidade e que eu consiga medir, a gente vai chamar de grandeza elétrica, tá? E hoje nós vamos ver 4 dessas grandezas elétricas, que são as grandezas mais importantes e que vai permear todo o nosso estudo, tá? Então daqui até o final do curso nós vamos estar sempre falando dessas 4 grandezas elétricas, tá certo? Vamos conhecer a primeira dela? Então, a primeira grandeza é chamada de tensão elétrica, tá? Essa é a primeira grandeza do nosso módulo, tensão elétrica. Então são 4, a primeira é tensão elétrica. Essa tensão elétrica que tem aí na sua casa, na tomada. Você já deve ter ouvido falar, tomada 110 volts, tomada 220 volts. Então isso é a tensão elétrica, tá? O volts é a unidade de medida de tensão elétrica, tá? Então, unidade de medida é o volt, tá? Que é representado pela letra V. Letra V maiúscula. Então, a unidade de medida de tensão elétrica é o volt. A letra que representa a unidade de medida é o V maiúsculo. Tudo bem? Tá? E o que vem a ser a tensão elétrica? Qual que é a definição de tensão elétrica? Tensão elétrica é o movimento... Tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois corpos eletrizados. Então eu carrego um corpo aqui com uma carga X, carrego um outro corpo aqui com uma carga Y. A diferença entre esses dois corpos carregados é o que eu chamo de tensão elétrica. Essa é a definição. Tensão elétrica também é conhecida como DDP, diferença de potencial. Tudo bem? Então essa é a definição de tensão elétrica, tá? E aí, na literatura, nos livros, né, e depois para a gente entender o cálculo também, a letra que representa a tensão é a letra E, tá? Então eu digo que eu tenho uma tensão E igual a 110 volts. Então o V, unidade de medida, e o E representa a grandeza da tensão elétrica, tá certo? Então eu digo que eu tenho uma tensão E de 110 volts, ou eu tenho uma tensão E de 220 volts, tá certo? Então esse aí é o resumo, tá, da nossa primeira grandeza elétrica, que é chamado de tensão elétrica. Tudo bem? Então deixa eu apagar aqui. Agora vamos conhecer a nossa segunda grandeza elétrica, tá? Qual que é a segunda grandeza elétrica que eu quero apresentar para vocês? É a corrente elétrica, tá? Então a segunda grandeza aqui que eu vou apresentar para vocês é a corrente. Opa, minha caneta está falhando aqui. A minha segunda grandeza, tá? Segunda grandeza é a corrente elétrica, tá? Corrente elétrica. Então, olha que interessante. Para existir tensão elétrica, não depende da corrente elétrica, né? Então, você tem lá a tomada da sua casa, tem os dois pininhos lá da tomada, ali tem uma tensão presente. A gente não enxerga, mas ela está ali parada. 110 ou 220 volts, né? Agora já a corrente elétrica, para existir, depende da tensão elétrica.
Se eu não tiver tensão elétrica, eu não tenho uma corrente elétrica, tá? Então a nossa segunda grandeza do nosso módulo é a corrente elétrica, tá? O que significa, o que é a corrente elétrica? É o movimento ordenado de cargas elétricas. Então a tensão elétrica vai fazer o quê? Com que a carga se movimente para um único sentido. Então o movimento orientado, né, ordenado de cargas elétricas é o que eu chamo de corrente elétrica, tá? E a corrente elétrica, ela também tem uma unidade de medida. Qual é a unidade de medida de corrente elétrica? É o ampere, tá? Então, unidade de medida é o ampere, tá? Ampere. Então, a unidade de medida de corrente elétrica é o ampere, representado pela letra A maiúscula. Então, o A maiúsculo representa a unidade de medida de corrente elétrica, que é o ampere, tá? Então, eu digo que eu tenho uma corrente I igual a 60 amperes, por exemplo. Então, o I representa a grandeza corrente. E o A representa a unidade de medida de corrente. Certo? Tá? Então, assim como o volt, né, que é representado pela letra E, e a unidade de medida de tensão é o volts, representado pela letra V, a corrente elétrica, a letra que representa a grandeza corrente elétrica é o I. E a unidade de medida de corrente elétrica é o ampere. Tá certo? Então essa é a nossa segunda grandeza elétrica. Tudo bem? Vamos conhecer a terceira? Então vamos conhecer a terceira agora, né? Já conhecemos duas, tensão elétrica e corrente elétrica. Lembrando que para existir corrente elétrica eu preciso da tensão, tá? A terceira grandeza que nós vamos aprender é a resistência elétrica. Tá? Aí é uma característica do equipamento. Então, a resistência elétrica é aquela que tem no chuveiro da sua casa. Dentro do chuveiro tem uma resistência elétrica. Dentro do ferro de passar roupa tem uma resistência elétrica. Tá? Dentro do aquecedor de marmitas tem uma resistência elétrica. Tá? O que é a resistência elétrica? Qual a definição? É a oposição à passagem da corrente elétrica. Então a corrente elétrica quer passar, né, eu crio uma resistência para impedir ou para dificultar que a corrente passe. Então se eu tenho uma resistência alta, a corrente tem mais dificuldade de passar. Se eu tenho uma resistência baixa, a corrente elétrica tem mais facilidade para passar. Tudo bem? Então a oposição à passagem da corrente elétrica é o que nós chamamos de resistência elétrica. E a resistência elétrica também tem uma unidade de medida. Unidade de medida é o ohm. Então a unidade de medida de resistência elétrica é o ohm, que é representado por esse símbolo aqui, ó. Parece uma ferradura, tá? Então, ohm é a unidade de medida de resistência elétrica, tá certo? A letra R representa a grandeza resistência elétrica, né? Então eu digo que eu tenho uma resistência R de 35 ohm, por exemplo. Então o R representa a grandeza resistência e esse símbolozinho aqui representa a unidade de medida de resistência, que é o ohm. Tudo bem? Então essa é a nossa terceira grandeza elétrica de hoje. Tá certo? Vamos ver a nossa última grandeza elétrica do nosso módulo de hoje. Tá? Então a última grandeza elétrica, a quarta no caso, do nosso módulo de hoje aqui, é a potência elétrica. Potência elétrica, aquela potência que vem marcando no seu chuveiro lá. Ah, o meu chuveiro é de 5.500 watts, meu chuveiro é de 7.500 watts, o meu ferro de passar roupa é de 1.000 watts, né? A chapinha de fazer cabelo da esposa é de 900 watts. Então é a potência do equipamento, tá? A potência do equipamento. O que é a potência?
né? É a capacidade de realizar um trabalho em função do tempo. Então eu realizo um trabalho em função do tempo a partir da eletricidade. Tá? Então a capacidade que um equipamento tem, por exemplo, de realizar um trabalho em função do tempo, por meio da eletricidade, é chamado de potência elétrica. Tá? Como assim? Então o chuveiro, qual que é o trabalho que o chuveiro realiza? Ele aquece a água, né? Então ele pega a tensão elétrica, ele pega a energia elétrica e converte em energia térmica. Ele aquece a água para a gente. Então esse é o trabalho que o chuveiro realiza. É a capacidade que ele tem de realizar um trabalho em função do tempo. Então quanto tempo o chuveiro demora para aquecer a água, né? Então quanto mais potência, mais rápido ele realiza esse trabalho. Quanto menos potência, mais tempo ele leva para realizar esse trabalho. Tudo bem? Então isso é a potência elétrica, tá? A capacidade de realizar um trabalho em função do tempo por meio da eletricidade, tá? E a unidade de medida de potência elétrica, unidade de medida é o watts, tá? É o watts, que é representado pela letra W maiúscula. Então, a unidade de medida de potência elétrica é o watts, representado pela letra W maiúscula. Então, eu digo que eu tenho uma potência P igual a 5.500 watts. Certo? Então, o P, assim como as outras grandezas, representam a grandeza potência elétrica. E o W, assim como as outras unidades de medida, representa o watts, que é a unidade de medida de potência elétrica. Tudo bem, pessoal? Então aqui nós finalizamos o nosso módulo número 1, que são as 4 grandezas fundamentais para o estudo do nosso curso de eletricista residencial e predial. Essas 4 grandezas, vocês vão ouvir falar muito delas em todos os nossos módulos e é importante você frisar, rever, fazer os exercícios propostos, tá? E encontro vocês então no próximo módulo. Para a gente fechar, vamos fazer uma revisão. Nós vimos grandezas elétricas, que é todo fenômeno proveniente de eletricidade que pode ser medido. Das grandezas que nós vimos, são 4. São 4 grandezas. Tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. Tá? Tensão elétrica é medido em volt, corrente elétrica é medido em ampere, resistência elétrica é medido em ohm e potência elétrica é medido em watts. Tudo bem, pessoal? Até a próxima aula. Um abraço, até lá.